Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Nós estamos começando mais um podcast aqui e o tema hoje situado aqui que vamos estar conversando aqui, direcionando, é uma vez liberto, liberto para sempre? Não. Jamais. O que a senhora nos fala, pastora Vilma, deste tema? A resposta é não, né? Certo. Ele não tem... A garantia de libertação é a permanência que você vai estar com o libertador. É o compromisso, a aliança que você vai manter, né? Você estará liberto enquanto você estiver com quem te libertou, você estiver mantendo a sua aliança. Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Né? Existe uma cruz a ser tomada e um segmento, né? Seguir a pessoa de Jesus. Então, a própria palavra, ela vai dizer isso, né? Quando é que o inimigo, né, ele vai voltar? Como é possível que ele volte? Leia para nós, Priscila, onde está? Lá em Mateus 12, a partir do 43, ele fala assim, ó. Quando um espírito imundo sai de um homem, percorre por lugares sem água, buscando repouso, mas não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E quando regressa e acha desocupada, varrida e decorada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entram e moram nele. E a situação final daquele homem chega a ser pior do que a inicial. Assim sucederá a esta perversa geração. Olha aí, a resposta está clara. Por que ele voltou? Porque a casa estava Desocupada. Desocupada. Jesus não estava ali. Por que Jesus não estava ali? Porque Jesus entrou e saiu? Não. Porque a pessoa é a casa e a pessoa tem que querer Jesus com ela. E Jesus vai permanecer com ela uma vez que ela não rompa com as alianças que ela fez. Né? Por exemplo, eu passei por libertação uma vez só. Né? Quando eu cheguei, já contei aqui meu testemunho, e permaneço liberta porque permaneço fazendo questão do libertador. Né? E outras áreas que influenciaria, aproximaria o inimigo de mim, eu tenho evitado. Né? Aqui, por exemplo, quem já passou por mais de uma libertação? Eu passei. Então, pessoal, eu passei, por mais de uma libertação, porque houve um ocorrido que não foi porque eu me distanciei da palavra, porque uma casa desocupada, como a Priscila falou, é uma casa que a pessoa uma vez foi liberta e não voltou mais para aprender da palavra, não quis ir à frente com o ensinamento de Jesus, Então, aconteceu no meu caso que foi uma obra maligna que fizeram contra a minha vida, porém o adversário não estava no meu corpo, mas estava agindo de fora de mim. Então, só que isso refletia na minha vida. E como você soube que tinha uma obra maligna? O que mudou? Que de repente, você estando no caminho, você sendo cristão, falou, poxa, eu preciso passar por libertação de novo. No meu caso, pastor, eu estava começando a ver muitas percas na área financeira, as máquinas de trabalho começaram a quebrar demais. Então, foi dessa forma que eu comecei a perceber que tinha algo que não estava certo. Tipo, pensando assim, eu tô no caminho, tô fazendo tudo direitinho, Sim. tô obedecendo, eu sinto que eu tô avançando, mas ao mesmo tempo eu não tô tendo aquele resultado que eu deveria ter. Então tem alguma coisa errada. Foi tipo isso? Foi tipo isso, porque eu não estava praticando a mentira, não estava dando um falso testemunho, estava sendo um cristão correto. Porém, mesmo dessa forma, ainda teve uma obra que foi manifestada. E essa obra foi de uma macumba, que foi feita contra a minha vida. Então, pastora, não necessariamente precisa ter uma brecha. Não necessariamente. As trevas, elas têm um amplo espaço de liberdade de atuação. Então, às vezes, você não se envolve, mas você é envolvido. Entendi. Você não faz, mas fazem por você. Entende? Você foge, mas aquilo é enviado até você. Que entra nessa área de obra maligna. Entende? Que quando você passa por libertação, de repente você surpreende quando fala assim, olha, o teu nome estava em tal lugar. Sim. Entendeu? E aí, a partir daquele momento que a gente pede ao anjo de Deus que vai lá, retire o teu nome daquele lugar, aquele problema que você estava passando deixa de existir. Então, é causa e efeito. Desfaz a causa, tem um efeito.
Interessante. Lembrando aqui que quando nós passamos por libertação e enchemos nossa casa, o Senhor, Ele troca nossas vestes, Ele lava nossas vestes. Então no mundo espiritual, o inimigo vê a gente, não vê com essas vestes que nós estamos vendo, vê com vestes brancas. Então ele chega, no caso da libertação, quando nós estamos lá, quando ele se manifesta, a primeira coisa que ele vê é nossas vestes, se estão limpas, para nós termos autoridade sobre ele. Ele sente o cheiro do pecado, o inimigo, e então por isso que é importante a gente, quando a gente é liberto, a gente se encher do Senhor. Porque quando a gente não se enche da presença do Senhor, quando a gente não busca se encher a nossa casa, acontece que a palavra própria diz que se a nossa casa estiver vazia, ele vai, a palavra fala que o segundo estado é pior que o primeiro. Verdade. Então, é uma luta cada dia para que ele não volte, ele põe pratos de lentilhas, o adversário faz de tudo para que nós demos uma brecha para ele entrar na nossa vida. É uma luta, cada dia sendo liberto, cada dia buscando ser liberto, mantendo a libertação. Tem que ter uma manutenção. A manutenção da libertação, ela é feita pela palavra, ela é feita pela obediência, ela é feita pela assiduidade sua na presença do Senhor, o quanto você está disponível a investir no reino de Deus. Quanto mais nós aprendemos, né, pastor, mais se tem a aprender, né? Quanto mais você busca, mais você precisa buscar. Então, não é uma vez liberto para sempre. Há necessidade de se manter liberto. Por exemplo, você falou das vestes brancas. Paulo, as vestes brancas, ela manifesta um respeito no mundo espiritual. Sim. E ao mesmo tempo uma provocação. Sim. Porque quando ele vê você branco, ele falou, ele está branco, né? Mas eu quero manchar ele, eu quero ele de volta. E aí vai perseguir. E se há uma brecha, ele volta com 7 piores. Aí entra também na quantidade. Sim. 7, se um está destruindo, 2 destrói mais, 3, 4, 7. 7 é uma casta. De 7 em 7, 14, 21. Por exemplo, quando aquele jovem foi liberto, Jesus disse, quem está aí? Ele falou, legião. Então, você sabe que a contagem ali naquele lugar, o número de uma legião era de 6.000. Você imagina 6.000 espíritos dentro de um homem para destruir esse homem. Esse homem tem condição de um raciocínio, tem condição de decisão. Não. Ele não estava vivendo por si, né? Os demônios estavam vivendo por ele. E ele é tentado todo dia, ele é tentado a pecar, a mentir, a roubar, a não pagar, a violentar. Ele é tentado toda hora tem que dizer não. Aí ele foi liberto disso tudo. Ele tem que se manter, porque vai continuar as investidas. E ele vai ter que dizer não. Por isso, a Bíblia vai dizer que o caminho é estreito. Não é fácil, mas é único. Pastor, e se acontecer esse segundo estágio dessa pessoa voltar atrás, né? E viver uma obra, né, de novo, que não é referente à palavra de Deus, com esses demônios na vida dela novamente, esse estágio segundo vai se tornar pior do que o primeiro, né? Com certeza. Com certeza, a pessoa, se um espírito de enfermidade ele leva uma enfermidade, no segundo estado ele quer que aquela enfermidade leve à morte. Sim. Se a pessoa está anos doente, aí ela torna enfermo, né? Ela acaba às vezes indo a óbito por causa daquela enfermidade. Porque aquele espírito, né? Nós vamos ver na palavra, quando Jesus curou aquela mulher, ele falou assim, vá e não peques mais. E aí, qual que era a causa da enfermidade dela? O pecado. E quem que atua no pecado? O inimigo, o adversário, né? Então, pastor, existem várias formas de o inimigo se manifestar na vida de uma pessoa. Não é só pelo pecado, né? Da forma que foi a minha, né? Que foi algo que foi feito, foi enviado. Né? Da forma que o pecado também traz, né, esses demônios para perto da pessoa. Então, existe mais formas de se manifestar esse mal na vida de uma pessoa também? Sim, com certeza. A Bíblia, ela vai nos ensinar que nós já temos de nascimento o pecado original, né? A Bíblia vai, todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. A gente vê o pecado de Adão e Eva, a humanidade herdou isso,
né? E quem trabalha em cima do pecado, como ele falou aqui, do cheiro do pecado, tem um odor, um atrativo, quem trabalha é ele. Então, o inimigo, ele não está dentro da pessoa, mas ele se aproxima, ele vai quebrando aquela distância, ele vai diminuindo aquela distância até que ele entre dentro, né? Então, assim, não é que o ser humano está tão aberto assim para o inimigo entrar dentro dele, mas a proximidade já causa um efeito, um dano. Estar dentro é muito pior. Então é isso aí, pessoal. Você que quer saber mais, quer aprender mais, né? Deste mundo espiritual, dessas obras, né? De tudo que vai ainda acontecer, né? Que vamos trazer aqui para o público. Você que tem, né, alguma coisa que se manifestou na sua vida, alguma obra, você de alguma forma tem uma pergunta a fazer para nós, começa a comentar, né? O que você tem a curiosidade de saber, né? Então, para que nós estejamos trabalhando junto aqui, junto comigo, com você, e que você talvez possa se achegar até nós também. E as nossas respostas, elas serão na Bíblia, Sim. né? Que a Bíblia tem resposta para tudo, e nas experiências que nós temos tido ao longo do tempo. Amém. Né? É isso Se aí, você pessoal. tiver vergonha também de estar pondo aí nos comentários, o pastor deixou algum número de telefone, você entra em contato no particular e nos próximos vídeos a gente vai estar respondendo vocês. Amém? Curte, compartilhe e comenta. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado.